Seja muito bem-vindo a mais uma Terça Sociológica. Toda terça-feira, às 5 horas da tarde, tem um vídeo novo de Sociologia para você aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um dos maiores economistas do mundo moderno. Um cara que fundamentou uma maior atuação do Estado na sociedade através da economia. O Keynes foi um inglês que viveu de 1883 até 1946. O pai dele era professor universitário e ele cresceu rodeado de livros. Muito cedo ele começou a estudar economia e se tornou a maior referência do século XX em economia. Tão importante e tão influente que, muito jovem, ele já era conselheiro do governo britânico. Ele foi um dos representantes da Grã-Bretanha nos acordos de paz que ocorreram depois das guerras mundiais. Ele foi também governador do Banco da Inglaterra, que para a gente aqui corresponde ao presidente do Banco Central. A sua maior obra foi Teoria Geral do Emprego, Juro e Moeda, que ele publicou em 1936 como uma resposta à crise de 1929. Esse seu livro ele foi usado como um manual por diversos governos para combater essa crise de 29. E segundo muitos economistas, que na verdade são keynesianos, o grande sucesso da obra do Keynes se deve ao fato dele ter resolvido, no seu tempo, a maior crise do capitalismo sem ter abraçado o marxismo. E o que é que ele diz de tão espetacular nessa sua obra? O Keynes, obviamente, ele leu os clássicos e viu que os caras diziam que em um livre mercado, sem a intervenção do Estado, todo mundo aí consegue adquirir emprego, trabalho, renda e todo mundo consegue chegar ao bem-estar. Só que em 1924, a Inglaterra tinha 1 milhão de desempregados e os Estados Unidos tinha um trabalhador desempregado para cada 3 que estavam trabalhando. Era 25% de desemprego, pessoal, nos Estados Unidos. E isso antes da crise de 29. E a resposta que os economistas clássicos davam para o desemprego era que deveria ser reduzido o salário para que as empresas pudessem contratar mais gente. Mas para o Keynes essa não era a solução. Para o Keynes, o emprego ele é diretamente proporcional à soma do consumo com o investimento. Se nós temos o aumento do consumo e o aumento do investimento, necessariamente nós vamos ter um aumento no emprego. Do contrário, se a gente tem uma diminuição do consumo e uma diminuição do investimento, nós vamos ter o emprego caindo. Várias pessoas vão ficar desempregadas. Com isso, pessoal, o Keynes ele vai atacar uma outra ideia que é muito central ao capitalismo, que é muito central ao liberalismo clássico, que é a de poupar. Todos os economistas dizem que as pessoas devem ter uma poupança, devem ter o hábito de poupar. O Keynes ele vai dizer que essa virtude dos clássicos, na verdade, é um vício. Por quê? Porque se as pessoas estão poupando, é sinal que elas não estão consumindo. E se elas não estão consumindo, a economia não está sendo movimentada. Se nós temos uma diminuição do consumo, a indústria fica parada. Nós temos aí uma diminuição também nos investimentos, o que vai ocasionar muito desemprego. O emprego é igual consumo mais investimento. Se eu poupo, cai o consumo, cai o investimento e também vai cair a quantidade de empregos. Com isso em mente, o Keynes defende que a solução para a crise de 1929 é aumentar o investimento. Para quê? Para aumentar o consumo. Mas aí o pessoal retrucou. Poxa, Keynes, se está todo mundo lascado, se ninguém tem dinheiro, se a indústria está falida, se está todo mundo desempregado, quem diabos é que vai investir alguma coisa para estimular o consumo? E foi respondendo essa pergunta que o Keynes fez uma grande ruptura com os clássicos, para desespero dos conservadores e alegria dos governantes, para alegria dos políticos. Se ninguém tem dinheiro, quem vai investir, quem vai atuar, quem vai intervir
na economia vai ser o Estado. O Estado ele não pode ser mais um mero espectador e nem também ele vai ser dominante. A iniciativa privada não vai se acabar se o Estado intervir na economia. O Keynes disse que os fatos já mostraram que o livre mercado não funciona. Olha aqui, em 1924 a gente já tinha esse tanto de desempregado aqui. Estourou a crise de 29, o pessoal ficou esperando. O mercado vai resolver. Tá demorando, mas agora vai. Espera mais um pouquinho que a mão invisível do mercado vai atuar e tudo vai ser como era antes. Enquanto todo mundo estava esperando o mercado se autorregular através dessa sua mão invisível, o pau estava truando, a economia estava em frangalhos, ninguém tinha emprego e todo mundo estava passando necessidade. O Keynes olha para esse cenário e diz o seguinte, olha, se o Estado não intervir, a coisa vai ficar muito pior. E o Estado, ele intervém como? Ele intervém contratando as pessoas para construir estradas, construir barragens, construir usinas. O Estado vai contratar esse pessoal para atuar aqui na infraestrutura. E aí, quando ele faz isso, o pessoal volta a ter renda. Tendo renda, eles vão consumir. Eles consumindo, a indústria vai voltar a crescer e tudo vai voltar ao normal. O Keynes, ele dizia que se o Estado contratasse as pessoas para fazer buraco na estrada e depois tapar, ele já estava fazendo uma coisa muito positiva pelo mercado. Por quê? Porque ele estaria dando emprego, estaria colocando dinheiro na mão das pessoas e as pessoas iriam consumir e a indústria ia ganhar, todo mundo ia ganhar. Além dessa intervenção, dessa forma de intervenção na infraestrutura, o Estado ele também vai regular o mercado. Por quê? Porque o instinto animal, o instinto predador do homem, ele deve ser detido. O Estado não pode deixar a economia ir solta, porque senão vai acontecer isso que aconteceu de novo em 29. O Estado ele deve intervir no mercado também, taxando os lucros das empresas, porque ele afirma que se nós diminuirmos os lucros das empresas, nós diminuímos a concentração de renda. Diminuindo a concentração de renda, nós diminuímos as desigualdades sociais, que é uma das grandes chagas do capitalismo. Pessoal, como eu já falei para vocês, a obra do Keynes ela legitimou a intervenção de vários governos na economia. Ela foi o fundamento do New Deal, que foi aquele programa de reestruturação da economia dos norte-americanos na época do presidente Roosevelt. O pensamento do Keynes, pessoal, ele foi hegemônico no mundo ocidental até o início da década de 70 e ainda hoje ele é muito influente. O pensamento do Keynes também foi muito importante aqui no Brasil, porque ele fundamentou grandes programas de governo que existiram e ainda existem, como por exemplo o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento e o Bolsa Família. Essas políticas de governo nada mais são do que medidas keynesianas para quê? Para estimular o consumo, aumentar a quantidade de empregos e com isso movimentar a economia. Com relação ao pensamento do Keynes, nós vamos ficando por aqui. Na próxima terça-feira nós vamos falar do seu maior adversário, que foi o Hayek. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe ele com seus amigos, coloque aqui nos comentários os próximos assuntos que vocês querem ver e as dúvidas também com relação a esse vídeo e não deixem de se inscrever no nosso canal para vocês não perderem as próximas publicações. Um grande abraço e valeu!